Olá, sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando mais uma roda de conversa. Dessa vez, no mês de setembro, ele é o mês de valorização da vida, né? E então a grande maioria das casas espíritas da nossa região que estão conseguindo fazer essa tarefa online estão fazendo as palestras voltadas para esse tema. É também o mês do Setembro Amarelo, fala muito sobre prevenção ao suicídio, né? Então combina tudo. A gente começou na terça-feira passada, nossa primeira terça-feira do mês de setembro, falando sobre o tema suicídio, né? Foi com o nosso companheiro Ricardo e foi bastante importante. E durante esse mês todo a gente vai falar sobre suicídio também, só que abordando outros aspectos. E aí, para começar, antes da gente fazer a nossa prece, eu vou ler uma mensagem intitulada Tudo é Amor, do espírito André Luiz, pelo médium Francisco Cândido Xavier. E ela diz assim: tudo é amor. Observa, amigo, em como do amor tudo provém e no amor tudo se resume. Vida é amor existencial. Razão é amor que pondera. Estudo é amor que analisa. Ciência é o amor que investiga. Filosofia é o amor que pensa. Religião é o amor que busca Deus. Verdade é o amor que se eterniza. Ideal é o amor que se eleva. Fé é o amor que se transcende. Esperança é o amor que sonha. Caridade é o amor que auxilia. Fraternidade é o amor que se expande. Sacrifício é o amor que se esforça. Renúncia é o amor que se depura. Simpatia é o amor que sorri. Altruísmo é o amor que se engrandece. Trabalho é o amor que constrói. Indiferença é o amor que se esconde. Desespero é o amor que se desgoverna. Paixão é o amor que se desequilibra. Ciúme é o amor que se desvalia. Egoísmo é o amor que se animaliza. Orgulho é o amor que se enlouquece. Sensualismo é o amor que se envenena. Vaidade é o amor que se embriaga. Finalmente, o ódio que julga ser a antítese do amor não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Tudo é amor. Não deixes de amar nobremente. Respeita, no entanto, a pergunta que te faz a cada instante a lei divina. Como? Então, fechamos nossos olhos de maneira facultativa e agradecemos a Deus pela oportunidade de falar de algo tão importante que é a vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos espirituais que nos acompanham a cada instante, que nos levam a buscar sempre o melhor para cada um de nós, para cada um que nos rodeia. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Bom, gente, como eu falei, né? Setembro Amarelo, a temática não podia ser diferente que não a valorização da vida. Então, pensando nisso tudo, né, na valorização da vida, a gente para fazer algumas reflexões a respeito das paixões. E é tão importante, essas reflexões são tão importantes, que no livro dos Espíritos tem um capítulo só para eles, só para falar sobre as paixões, né? Então,
No dicionário, a gente vai encontrar paixão como sendo aquele movimento intenso, né, em direção de alguma coisa. Atração muito viva. Aquela atração muito viva por alguma coisa que a gente quer muito. E aí, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 907, ele vai perguntar assim: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Primeiro, na própria pergunta aqui, a gente já detecta que Kardec já dá uma explicação dizendo que as paixões, elas estão na natureza. Esse princípio da paixão, ele tá na natureza. É algo que já está em nós, é natural nosso. Então ele quer saber se esse princípio ele é mau, né? E aí os espíritos vão responder para ele: não, a paixão está no excesso de que se acresceu a vontade. Aí eu vou dar uma pausa aqui na resposta, ainda tem mais. A paixão está no excesso acrescentado da vontade. Eu quero muito uma coisa, quero mesmo aquela coisa e busco aquela coisa em excesso. Ou obtenho aquela coisa em excesso. Continuando aqui. Visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Está vendo aí? O princípio que origina as paixões na gente, ele foi colocado em nós para o bem. Apesar de causar muitos males, é o uso que a gente está fazendo dele. Então, continuando. Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. E por aqui a gente vê que, se a gente pensar em grandes pessoas que conquistaram muitas coisas no campo da ciência, no campo da religião, no campo da filosofia, seja em qual campo for, se a gente pensar nessas pessoas, a gente vai ver que elas eram motivadas por essa paixão, essa busca com muito afinco ali, com muita vontade, né? Querendo muito. E o finalzinho da resposta fala assim: o abuso que delas se faz é que causa o mal. E aí a gente fica pensando qual seria esse abuso que dela se faz, né? Pensa assim, numa pessoa que quer muito alguma coisa e atropela os outros para conseguir aquilo. É o abuso que faz mal, né? E seja em qual campo for, sempre tem alguém que está ali do nosso lado. E ele continua na questão 908, ele vai perguntar assim: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Pensa só, se a paixão está em nós, foi colocado em nós para a gente ter essa vontade de buscar. É isso que a gente está entendendo até agora. Então, qual o limite? Onde é que vai começar a me causar mal? Como é que eu vou saber isso? E aí, brilhantemente, os espíritos respondem com uma figura de linguagem, né? Ele vai ilustrar para a gente de uma forma muito brilhante. As paixões são como um corcel, um cavalo, né? Um cavalo de corrida. As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Dando uma pausa aqui de novo. As paixões são como aquele corcel, aquele cavalo de corrida muito vigoroso. Enquanto a gente controla ele, ela é útil para a gente, vai levar onde a gente quiser. Se está descontrolado, se a gente não tem mais o controle dele, está perigoso. E aí os espíritos vão completar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá
em resultado, um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. E aí é bastante interessante essa resposta, porque eu estava lendo uma reportagem no site da BBC, site de notícias, né? Falando sobre pessoas milionárias que conseguiram, desde de muitíssimas riquezas, né? Conseguiram muitas riquezas. E aí eu estava vendo a história de uma pessoa que não quis dar o nome, mas falou que veio de família muito pobre e que havia uma pequena coisa em casa ali para fazer impressões de documentos, de serviço de impressão. E foi fazendo sucesso aquilo, e a pessoa conseguiu ficar milionária, abriu outras empresas e foi crescendo, crescendo. E quem está dando depoimento é a filha dessa pessoa. E ela fala: a minha mãe, ela ficou tão encegueirada em ganhar mais dinheiro, ganhar, que não fez outra coisa na vida. Isso foi muito ruim para a gente. A pessoa ficou presa naquilo. Em nosso círculo de amizade, eu conheço uma pessoa que vivenciou fome na infância. Passou por muita dificuldade durante a infância, então correu atrás para estudar. Olha a paixão aí, ó. Correu atrás para estudar, buscou, conseguiu passar em faculdade pública, com toda dificuldade conseguiu se formar em engenharia, começou a ganhar dinheiro fazendo serviço de engenheiro e começou a economizar a ponto de conseguir comprar um apartamento com bastante valor, num lugar bem rico no centro do Rio, perto de um shopping. Mas a pessoa não conseguia, depois disso, gastar dinheiro com um sanduíche. Não conseguia ir na rua comprar uma bala, entendeu? A pessoa ficou presa naquilo. Então, nesse momento, a paixão passou a governar. Aquela busca em só acumular, em querer não mais passar fome, passou a governar ele. E ele se tornou uma pessoa avarenta. Então, aí começou a causar mal. Perceberam onde começou a causar mal? E aí, na questão 909, Kardec pergunta assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Então, a gente vê que ele já está associando essa parte má da busca das paixões, ele já está associando com as nossas inclinações não muito boas, nossas más inclinações. E a resposta dos espíritos é sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Com poucos dentre vós fazem esforços. Então, o Espírito está respondendo ali. Poderia, sim, que frequentemente a gente iria conseguir, com poucos esforços, vencer as nossas más inclinações. Só que aí, por que a gente não vence? Já pensaram nisso? Por que a gente não consegue dominar esse corcel desgovernado que o Espírito falou mais em cima? Quando a gente deixa a paixão governar a gente. Já viu que aquela frase popular que tudo que é proibido é mais gostoso? Tem gente que gosta de falar essas frases, né? E as nossas más inclinações, muitas vezes, são mais porque nos causam mal, mas não porque a gente identifica isso como mal. A gente ainda não identifica isso como mal. E elas, muitas vezes, são prazerosas. A gente gosta de estar naquele meio, de estar fazendo aquilo que a gente está fazendo. Então, a gente não busca, não direciona a nossa paixão para outras coisas. Tem um autor chamado Hermínio Miranda. E
ele estuda a mediunidade no livro chamado Diversidade dos Carismas. Em determinado momento ali do livro, quando ele vai estudar sobre memória, ele fala que tempo é lugar. Olha que interessante. Tempo é lugar. O que ele quer dizer com isso? A gente que vive algum trauma no passado, em algum momento a gente passou por alguma dificuldade muito grande, aquilo ali causou, vamos dizer assim, causou um nó. Aí mais à frente um pouquinho a gente viveu mais um tanto, lá na frente uma outra coisa causou um outro nó. Mais para frente, uma outra dificuldade, porque a nossa vida é feita de dificuldades. Outro nó. Esses nós formam uma teia. Igual aquela rede de pesca. São vários quadradinhos interligados com nó. Formam uma teia. Nossa mente funciona assim. E essa teia, cada vez que a gente está vivendo aqui, o nosso dia presente aqui, e acontece alguma coisa que faz a gente lembrar daquele momento que a gente viveu lá atrás, mesmo que essa lembrança seja inconsciente. A lembrança nossa não precisa ser consciente, não. A gente, às vezes, viu alguma coisa, percebeu alguma coisa e inconscientemente a gente voltou lá naquele nó, em um daqueles nós ali. E aí a gente vivencia aquilo tudo ali de novo. Borbulha, vem de dentro, aquilo tudo ali de novo, aquela dificuldade. E essa dificuldade é o que ele está chamando de tempo é lugar. Porque, apesar de estar lá no passado, a gente vivencia ela no presente. Então, tempo é lugar. Uma vez, um espírito na reunião mediúnica de uma casa que eu frequentei, em Campo Grande, ele chegou dizendo que queria falar com alguém. E esse falar com alguém, ele explicou que ele deixou o cavalo dele amarrado ali na cocheira e começou a conversar, que ele conhecia a pessoa que morava naquela casa onde agora é o centro espírita. E se a gente for voltar no tempo, realmente ali, antigamente, tinha uma cocheira, era uma rua movimentada, tinha lugar para amarrar cavalo. Aquele espírito está vivenciando aquela época ainda. Então, por isso que ele fala que tempo é lugar. E no Evangelho de Mateus, a gente vai encontrar, lá no capítulo 6, item 21, aquela frase de Jesus que fala assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E aí já a gente começa a pensar o que seria esse tesouro que fala Jesus, né? O que seria esse tesouro? Tudo aquilo que a gente dá valor. Ele não está falando de dinheiro, ele não está falando de joias. Se eu dou valor aos meus bens materiais, carro, casa, eletrônico, meu coração está aí. Eu só dou valor aos meus estudos, meu coração está ali. Eu dou valor só à minha família, meu coração está ali. Então, onde estiver seu tesouro, aí também estará o seu coração. E aí a gente tem que parar alguns minutos, dar um tempinho para a gente pensar o que eu mais dou valor nessa vida. Na minha vida, o que eu dou mais valor? A resposta para isso ela não é fácil. Não existe resposta fácil para isso. Nós somos seres múltiplos. A gente costuma pensar que nossa mente, né, ela foi treinada a pensar em dualidade. O que é isso? Bem, mal, bom, ruim, claro, escuro, vida, morte, He-Man, esqueleto, para quem é da minha época. A gente costuma pensar entre certo e errado, né? A gente costuma pensar nessa dualidade. Mas ela não existe, essa dualidade ela não existe. Na verdade, não somos assim. Nós somos seres múltiplos. A gente uma hora está no bem, outra hora está no mal.
para no bom, no ruim. Se a gente for pensar, entre o dia e a noite, que são opostos, tem todo um entardecer, todo um amanhecer. Não dá para separar o que é um e o que é outro. Quando a gente está acordando de manhã, por exemplo, tem gente que demora mais a se localizar. Tem gente que é mais rápido. Não tem um acordei já tô. Não existe essa coisa de dualidade. A gente se ilude com essa dualidade. Nós somos seres múltiplos. O bom da vida, na verdade, é viver. Se a gente for parar para pensar nisso. Então, lá na mensagem inicial, quando André Luiz, Espírito, fala das várias características que o amor assume, que é isso que ele está falando, ele está dizendo para a gente que nós, às vezes, vamos estar lá em cima, outras vezes vamos estar lá embaixo. E o que ele quer dizer com isso? Para a gente vigiar, para a gente estar o tempo todo prestando atenção até onde essas paixões que nos movimentam, essas paixões que nos movimentam, para onde esse corcel está nos levando. Está causando mal? Está atrapalhando? Tem uma definição interessante da Organização Mundial de Saúde, que pensa numa pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo. Aquelas pessoas que, por exemplo, lavam a mão de 5 em 5 minutos. Ou então não consegue sair de casa sem verificar se o gás está fechado um monte de vezes. Pensa nessas pessoas. Se a pessoa começa a se incomodar com aquilo está causando mal para ela. Imagina uma pessoa dessas que tem que fazer uma viagem para longe e quando está bem longe tem que voltar de qualquer jeito porque acha que esqueceu o bujão de gás aberto. É um transtorno que está causando. Então, isso para a Organização Mundial de Saúde seria considerado doença. Doença não, um transtorno. Transtorno obsessivo compulsivo. Porque está atrapalhando a vida, está prejudicando a vida da pessoa. Mas se a pessoa consegue lidar com isso e não acha que está causando nenhum mal para ela, ela não é considerada uma pessoa com transtorno obsessivo. Entendeu? Então, quando André Luiz fala que que tudo é amor, por exemplo, o ódio é o amor que enlouqueceu, ele está pedindo para a gente prestar atenção. E uma das coisas que a gente tem que prestar atenção é justamente onde está o nosso tesouro. Qual é o meu tesouro? Ali que fala Jesus. Qual é o meu tesouro? Meu tesouro é a minha vida. A gente não vai ter nada mais valioso do que a nossa vida. Mas aí onde que eu estou colocando esse tesouro? Se eu acho que eu tenho que buscar o tempo todo dinheiro, e eu consigo dinheiro, e depois me decepciono porque continua faltando alguma coisa, se eu acho que eu tenho que ter carro, tenho que ter casa, e quando eu consigo continua faltando alguma coisa, onde que eu estou depositando o meu tesouro? Minhas expectativas? Para onde eu estou direcionando a minha vida? Quando a gente pensa em suicídio, a gente tem que pensar qual o tesouro que aquela pessoa abriu mão para tirar a própria vida. Ela não está enxergando a vida dela como um tesouro. E se a gente parar para pensar, mesmo aquelas pessoas que tiveram pais muito ruins, existem pais que são negligentes, mesmo essas, elas deram o direito daquela pessoa viver, elas que trouxeram a vida. A gente não aprende só com as coisas certas, a gente aprende também com o que não deu certo, né? Então, se a gente parar para pensar, por que a pessoa busca cometer esse ato? O que deixou de ter valor para ela? Por que ela não está se valorizando?
Onde foi que ela perdeu o controle dessa vontade de querer alguma coisa? Se a gente parar para pensar nisso, a gente vai conseguir entender que quando se trata de prevenção ao suicídio, não é a gente chegar e não falar. Tem um repórter que é espírita, chamado André Trigueiro, e ele é militante nessa coisa de prevenção ao suicídio. Ele diz que as redes de reportagem não ficam noticiando quando acontece algum suicídio, eles não fazem a notícia porque existe um acordo entre as televisões, os canais, que eles acham que vai ter uma onda maior de suicídio se começar a dar notícias sobre isso. Vai acabar, de alguma forma, estimulando. E ele é a primeira pessoa a dizer que não é isso que acontece. Que, na verdade, o que previne o suicídio é você falar. Tanto que, se a gente procurar no site do Setembro Amarelo, que é o site de prevenção ao suicídio, a temática deles é falar é a melhor solução. E quando se a gente encontrar alguém que está com ideias de suicídio, essa pessoa ela quer muito se abrir. Ela realmente quer muito se abrir, falar com alguém, ter alguém que a ouça. Porque ela precisa muito falar. Só que, ao mesmo tempo, a nossa sociedade, ela considera um tabu, uma coisa que não pode ser falada. E aí a pessoa fica com vergonha, não procura. Então, se a gente achar alguém, e aí eu já estou me encaminhando para o final, se a gente achar alguém que a gente percebeu que está pensando nisso, porque a grande maioria das pessoas que chegam a cometer o ato já tentaram outras vezes. A gente pensa que a pessoa consegue de primeira, mas não, a pessoa ensaia antes. A pessoa já tentou outras vezes. Se a gente perceber que aquela pessoa está triste, que aquela pessoa não está mais a mesma, porque a pessoa acaba falando algumas coisas. Eu sei que seria melhor sem mim, eu sei que eu não valho nada, ninguém gosta de mim. Se a gente começar a perceber esses papos, a gente já sabe que a pessoa está pensando besteira, está pensando em cometer alguma besteira. E não é errado a gente virar para ela e perguntar: você está pensando em fazer alguma coisa contra você mesmo? Isso não é errado, isso previne, porque a pessoa vai se abrir. É diferente, o errado é a gente chegar e falar: para de falar isso é besteira, desconsiderar a pessoa. Na verdade, a gente tem que mostrar para ela que ela vale muito, porque ela não está se considerando valiosa, seja para ela mesma ou seja para alguém. Onde estiver seu tesouro, aí estará o seu coração. A gente tem que ser aquela pessoa que vai dar aquele brilho no tesouro dela, na vida dela ali, que vai fazer ela perceber que ela vale muito. Então, que a gente possa, já encaminhando para o final, que a gente possa estar sempre atento, porque as pessoas dão muitos sinais. Seja um jovenzinho que se corta, fica se cortando. Imagina a dor que ele está sentindo, emocional, que ele precisa se cortar para uma dor ser maior, para ele não sentir aquela que ele sente atualmente. A gente precisa mostrar para a pessoa o valor que ela tem. Mostrar para ela que ela é importante. Ela vale muito. Primeiro para ela mesma. Para ela mesma. E da mesma forma que a gente teve a oportunidade de ter a nossa vida, a gente tem a oportunidade também de salvar outros. Então, que a gente possa ter isso em mente. Sempre podemos ajudar, porque às vezes nós vamos ser o único livro que aquela pessoa vai ler. Eu gosto dessa frase de uma música da Marielza. Às vezes nós vamos ser o único livro daquela pessoa que aquela pessoa vai ler. A única pessoa
que aquela pessoa vai confiar de falar para a gente aqueles problemas que ela tem. Não precisa ter altíssimo estudo, gabarito para isso, diploma. Às vezes a pessoa vai procurar a gente. Então, que a gente possa estar sempre atento, tá bom? Eu agradeço pela oportunidade de estar nessa roda de conversa. Mês que vem a gente continua, mês que vem não, desculpa, semana que vem a gente continua falando sobre essa temática voltada para a valorização da vida. E aí eu peço para todos que puderam assistir aqui, vamos fazer, viralizar essa mensagem de prevenção. Então, onde vocês estiverem, passou mensagem, curte, compartilha com as pessoas, que às vezes uma coisinha que a gente fale não funciona para uma, mas funciona para outra. Eu não estou falando só desse estudo. Outros estudos que vocês passarem, que vão ter muitos sobre a temática, compartilha. O amor precisa ser compartilhado. As boas mensagens precisam ser compartilhadas. Então, que a gente possa permanecer em nossos lares em paz, agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos de estar presentes virtualmente com cada um de vocês, e os nós que a gente carrega, que todos nós carregamos, possam se desfazer e virar laços, laços de afeto com cada um de nós. Obrigado, amigos espirituais, que assim seja. Que assim seja.